Meu povo lindo que me assiste, que me adora, que não me adora e o problema é seu, mas você tá aí e não perde um flash meu. Está no ar mais um Letcast. A nossa convidada de hoje é super especial. Tiro, porrada e bomba, bem conhecida na cidade. Quem é, Michael? E eu sou o Michael, co-host desse projeto, né. Hoje a nossa convidada aqui muito especial é a Luana Lima, né, que é jornalista, repórter, pedagoga e digital influencer, dona da maior página aqui da cidade, Se Você É de Parnaíba, e a gente vai ter uma conversa muito legal e interessante hoje aqui para vocês. Olá, gente. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada Pode chamar pelo de Lu, convite. né? Pode, fica à vontade. Já somos íntimos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero, corresponder, né, aí às expectativas. Primeiro eu vou lhe amansar. A gente trouxe um presentinho. Olha, que coisa Abre boa. aí, mostra pro pessoal, veja Eita, se você gente, gosta. eu amo presente, então, olha, que chique. Deixa eu colocar aqui numa sacolinha aqui, gente, deixa eu mostrar pro povo. Eita, amei, gente. Tomar Já seu gostei. cafezinho, sua água. Olha aí, cadê a câmera? Tá pegando? Aqui. Essa aqui, ó. Ah, esse aqui, ó. Eu Letcast. Ei, gostei do nome, viu? Pronto, gostou? Então seja Muito bem-vinda. bom. Obrigada, viu? Amei. Já vou guardar com muito carinho aqui o assessor com 20 brigas. E a pergunta inicial é a básica, né? Como é que você iniciou? Você sempre quis ser jornalista, aparecer na televisão? Sempre foi aparecido igual a mim ou não? Olha, é uma pergunta interessante, porque assim, desde pequena, né, eu sempre tem aquela pergunta que você faz para criança: "O que que você quer ser quando você crescer?" Eu sempre respondi: "Eu quero ser famosa". E aí, assim, só que eu assistia muita novela e a ideia de fama era outra, né, a novela, era o programa de TV, aquela coisa, assim, que você tá ali na televisão. E a internet, ela veio surgindo, assim, com o tempo, né. Eu peguei essa transição do rádio, TV, até também jornal, porque eu nasci em 93, então eu estava ali na virada ali dos anos, né, e então eu peguei tudo isso. Uhum. E aí, essa transição para a internet se tornar tudo isso, a gente foi acompanhando, vivenciando, eu não sabia o que era e não tinha dimensão do que era a internet, até, eu trabalhar, né, com um pessoal que eu entrei para a faculdade de pedagogia, e aí você vai abrindo oportunidades e leques, né. E aí lá eu conheci uma pessoa que ele era um professor de Libras, e ele tinha um projeto na internet. E isso eu tô falando lá de meados de 2016, 2015, Então tem uns 2016. 12 anos de internet, já que É, tu começou? não, ali eu tô te falando foi o meu primeiro contato. Ah, o contato, sim. É, porque ele fazia, curso online. Sim. Naquela época, nesse meado de 2015, 2016, ninguém ouvia nem falar Bem no muito, era início, bem no início. sim. Então, assim, parecia uma loucura, quando ele dizia que ganhava dinheiro pela internet, eu falei: "Oxe, isso é como é que eu vou receber isso se eu não tá envolvido é com droga?" Não sabe, a gente não tinha essa dimensão. E aí eu acompanhei lançamentos, aí eu comecei a trabalhar no suporte ali de alunos e entender um pouco sobre esse universo. Aí foi quando eu comecei a trabalhar com produção de conteúdo na internet. Primeiro, lá no início, eu comecei com sexualidade feminina. Eu estudava para explicar para as mulheres sobre, falava sobre autoestima, porque eu tenho também formação coach, e aí eu estava pegando, né, os conhecimentos que eu tinha e levando para a internet para tentar essa ascensão e tentar ali o curso online. Então, não, assim, de primeira não era a ideia de fazer uma página e ser jornalista, era Era a tua criadora. página mesmo comum, do teu É, nome mesmo, Luana, que tu é, usava na internet. eu era coach, e aí eu trabalhava vários temas, conversava com as mulheres, e aí esse formato que eu comecei a fazer, surpreendentemente apareceu uma oportunidade dentro do rádio. Eu era apaixonada pelo rádio, apaixonada, sempre amei. Não tinha dimensão, ideia de como era também. Qual foi o Aham. rádio? Foi na Rádio Cidade aqui de Parnaíba. Sim. Eu recebi, né, a oportunidade de um programa à noite. E aí o mesmo formato que eu estava na internet, eu levei para dentro do rádio. E aí eu comecei a aprender também. Eram entrevistas também? Também, eu Informativa. entrevistava pessoas, aí geralmente eu puxava ali os professores da faculdade, amigos, pessoas que para mim, assim, eram referências, né.
E a gente começava ali, eu comecei a aprender, né, essa Uhum. questão de entrevistar, tudo dentro do rádio. E aí, dentro do rádio, já na meados de 2021, foi assim, chegando ali pandemia, passamos por uma grande Sim. pandemia e eu estava no rádio nessa época. E aí 2020 foi aquele boom do TikTok, da internet, as pessoas mais presentes lá na rede, né. E aí foi quando surgiu a ideia de criar uma página. Aí, a priori, era de fofoca, né, era Ah. de Fofoca entretenimento, local. De pegar as confusão e Não tinha o seu nome antes, né? não, Era antigamente era o BBB BBB PHB. PHB 21, porque ainda fazia referência ao Ao BBB BBB. 21, porque foi na mesma data que estreou. Então, tipo assim, era uma múltipla de coisas, tanto fofoca local quanto pegar as do BBB, Nacional. era a ideia era fazer um estilo, assim, Choquei da vida, né. Tu teve esse apoio dentro de casa pra quando ou as pessoas Ninguém dizem assim: sabia. "Menina, não te mete nisso"? Não, ninguém sabia. Aí era escondido? Não, Babado, como é que tu se escondeu, mulher? ninguém sabia. Eu passei basicamente, uns 7, 8 meses, ninguém na minha família sabia. E todo mundo ficava assim: "Eita, quem será essa pessoa do BBB?" E não sei o quê. E eu: "Pois é, rapaz, como é que pode?" Eu ficava me fazendo doida, ninguém sabia não, porque Ninguém só sabia. eu e meu marido, mas ninguém Gente. E nem sabia. ele falava assim: "Menina, Não. tu é doido". Não, assim, no começo ele achava complicado, né, porque a gente estava aprendendo. Como é aquela ideia, né, não existia nada parecido, e eu comecei aqui, numa cidade pequena. Então a margem para erro era de 100%, não tinha como não errar. E aí foram através desses erros e acertos que a gente foi remodelando tudo, né, mudando tudo e chegando onde eu queria. Eu falei: "Não, espera aí, o que deu certo aqui não é o que vai ser o que eu vou levar". Foi o pontapé inicial, né? E aí hoje em dia, depois de muita terapia, eu consegui compreender que foi o caminho que eu tinha que trilhar mesmo. Eu tinha que aprender, eu tinha que errar, entendeu? Então assim, Mas hoje é uma parte do jornalismo, Luana, entendeu? A gente entende isso aí, a gente tem vários tipos de só jornalismo que na faixa. aqui não. Aqui em Cidade Parnaíba pequena, né? é muito complicado. É É complicado. muito as pessoas elas não compreendem, nem o jornalismo em si as pessoas compreendem. É. É muito difícil aqui, as pessoas elas acham que é um ataque a elas. "Ah, mas tá falando Pessoal, de né? mim", mas aí você não entende que aquilo é um veículo que tá levando a informação, Em que entende? momento você decidiu trocar o nome? Sim, o momento que eu decidi trocar, na verdade permaneceu o BBB PHB até, depois da política, né. Eu fui para Uhum. uma política, né, uma Ah. loucura, mas também Vereadora, essas coisas, política mesmo? foi, Valha-me Cristo! fui candidata, mas eu peguei um fumo monstro. É onde o povo fala, nem sempre seguidor é fã, né? Não é, é muito diferente. E aí é onde você adentra na política que você entende que não é brincadeira. Tipo assim, é um jogo muito alto e eu tô falando de dinheiro. Sim, É. sim. O negócio, assim, é surreal. Então, assim, eu não tinha dimensão, não tinha ideia. E eu sou uma pessoa que eu não me importo Tentar. de tentar. Eu vou lá, eu acho que eu prefiro muito mais errar do que me omitir. Dizer assim: "Não, não tentei. Eu queria, Uhum. mas eu não tentei por medo". Eu não tenho isso não. Isso então falando de quem faz terapia, eu penso exatamente igual. Antigamente eu era limitado em relação aos erros. Tipo assim: "Ah, não estou preparado o suficiente". Ninguém está preparado o suficiente Nunca para tá. nada. Você vai ter que ir lá, tentar, errar, até você acertar. E é isso que eu estava falando no começo para vocês, né. A ideia inicial dessa da página era o anonimato para ser aquela coisa, tipo: "Quem é? O que é isso?". E aí também tinha as minhas inseguranças, né. Porque, queira ou não, você se expor ali na internet é um negócio difícil. É. É, E sofrer ameaça, sofreu já uma vez? demais, Nossa. várias. Antigamente era mais ou Antigamente era mais. entendi. Antigamente era mais, bem mais. Eu acho que também antigamente, como você não estava lá na frente, eu acho que ficava mais tranquilo para poder soltar informações, E né. também porque eu não tinha, dimensão realmente do que era. Eu vim entender muita coisa da vez quando eu fui chamada para prestar esclarecimentos na delegacia. Uhum. Aí eu entendi. Nem tudo pode ser Aí postado eu e veiculado de falei: qualquer forma, né? "Opa".
Peraí, aqui não é assim, é bagunçado. Então, tem lei aqui também. Sim. E aí, foi quando eu entendi que certas coisas que para mim soava como brincadeira, eu não via como algo muito errado ou algo era um problema, Sim. dependendo de como se fala. Então, aí eu entendi que a narrativa ela comanda tudo, né? Você tem que tomar cuidado com o que você fala. E aí eu também não tinha noção, dimensão por exemplo, visualizações. Em um ano, a gente conquistou 30.000 seguidores. Nossa, Um muito ano. bom. Então, assim, foi muito rápido. Fofoca vende muito também, né? É o que mais As vende. pessoas querem saber, eu É o vejo que mais muito isso, sabe? Eu como profissional também. Às vezes você coloca ali uma coisa informativa do seu trabalho, às vezes não tem tanta visualização. Aí pega uma fofoca, a gente, poxa, É. quer dizer, um profissional que está ali tentando ajudar de alguma forma, passar As conhecimento, pessoas não não querem é saber. tão bem visto quanto É. um blogueiro, alguma coisa do tipo que está ali, que fez alguma coisa, ou sei lá, até que caiu bêbado na rua, É. vende mais do que qualquer outra coisa, né? As pessoas, elas vivem, era essa dualidade que eu não entendia. As pessoas, elas viviam criticando, porque página de fofoca, mas por trás elas iam lá e falavam: "Ei, faz uma confusão com o meu nome pra eu ganhar seguidor". Sério? Gente, eu não sabia Sim. que isso era. Eu já ouvi falar, mas isso É, realmente acontecia lá? Qual foi a acontecia. proposta mais louca que tu já recebeu? Não, o que aconteceu de mais louco foi a pessoa chegar, faz uma confusão com o meu nome, ganha um monte de seguidor, depois me processa. Com 2G. Não, só que ele perdeu. Perdeu o Graças a Deus. processo, né. Já pensou? Mas, tipo assim, oxente, Nossa, sabe? Porque qual que é a ideia? Você cria uma fofoca, né, a pessoa é tudo combinado, ó, você cria uma fofoca sobre mim, assunto tal, eu acho que vai dar, beleza. E aí você criou ali a fofoca, jogou pro público. Se virou os comentários contra a pessoa fica puta. Não tem Eu não como quero. controlar isso. Eu não quero, só queria só suas coisas boas. E aí, meu padrão, não é comigo, eu não mando no que o povo fala. Sim. A partir do momento que você se expõe na internet, você está disposto a qualquer tipo de coisa. Então, assim, a gente vai acabando, assim, aprendendo, né, com muita coisa. Então, eu compreendi que nem tudo era válido. Aí eu falei: quer saber? Aí também tinha as caixinhas de fofoca, né? Aí nas caixinhas de fofoca, eu levava sempre na brincadeira, porque eu sempre fui uma pessoa de realmente fazer graça da desgraça, o tempo inteiro. É necessário da vida da Se gente eu isso. não, isso é uma coisa que eu aprendi também na terapia sobre quem eu sou. Eu utilizo o humor como forma de resistência, de me inserir nos locais, até enquanto mulher, porque quando eu falo, eu sou muito introvertida, eu sou muito envergonhada. Para eu fazer uma entrevista na rua, eu tenho que me preparar mentalmente. Não é simples eu chegar e puxar uma pessoa. Não é. Não é? Para mim é um gelo. Eu fico com medo. Ainda hoje tu sente aquele frio na barriga depois de tantos anos. Sinto. É Não porque tem é como. treinamento também, né? E medo Você da reação, né? Talvez. você não sabe o que esperar da outra pessoa. Mas geralmente eu sempre gosto de não ultrapassar limites. Eu aprendi eu sei o limite que eu posso chegar para evitar uma entrevista ali que gere um desconforto para a pessoa. Geralmente eu pergunto: "Tem alguma coisa que você não queira falar?". É. Aconteceu de eu entrevistar, lá em Teresina, no Micarina, o ex da Jojo todinho, né. Aí eu falei: "Tem alguma coisa que você não gostaria de falar?". "Não, não quero". Quero falar da Jojo. Não quero falar sobre a Juju. "Ah, tudo bem, ok". É porque o que todo mundo queria saber dele era isso. Então, mas aí ele não queria, não aí tem profissional que vai lá e Pergunta. faz e pergunta e entendeu, não tá nem aí, mas eu já gosto de ficar nessa linha mais calma, assim, sabe. Educada, né? Eu prefiro, que é aquela história, evita problema, constrangimento pra É. pessoa e pra mim. E quando tu começou a monetizar realmente, assim, a rede social, porque tu disse que as pessoas te procuravam pedindo pra você publicar, tu já Sim. cobrava? Não, por fofoca não, porque isso nunca, tipo assim, a pessoa não pagava. Lá no início eu não sabia que isso dava dinheiro, Dava dinheiro? mas existe a galera Sim. que cobra. Adoro. Tipo assim, uma fofoca, eu já vi, tipo assim, R$ 10.000 um feed de uma fofoca de um portal grande, R$ 15.000 pra É tu muito fazer. dinheiro. Mas aí a pessoa acaba ganhando fama, né? Então, Sim. isso eu tô falando portais maiores, né? E aí, tipo assim, eu nunca tive essa dimensão de que a fofoca daria dinheiro indo pro feed. Não tinha essa noção. O que eu comecei a monetizar foi o espaço. Por quê? Eu tinha muita visualização, e aí eu pensei.
isso é audiência. Sim. Aí as pessoas sabiam que tinha audiência, e aí as empresas começaram a olhar e falar: quero mandar um presente para você. Aí eu comecei nos recebidos. Aí eu lembro que o primeiro recebido que eu peguei foi o da cachaça Dona Banana. Aí Ô, diabo, cachaça eu logo. fiquei tão feliz. Gente, ele mandou 4 cachaças no carnaval. Meu filho, eu fiquei feliz, parecia pinto no lixo, assim, de Em felicidade. torno do trabalho também, né? É, porque foi aquele momento que eu vi e falei: olha, parece que isso aqui vai dar bom. E aí começou um lanche, começou. E aí eu falo muito para os meus amigos, né, que eles estão ali no meu ciclo mais próximo, né, porque existe, hoje em dia eu sei separar bem. Existe a persona Luana PHB, existe a Luana Lima pessoa, né? E a Luana Lima pessoa é a mãe, é a esposa, é a dona de casa, é a pessoa que é cheia de perguntas, de questionamentos, cheia de dúvidas, de problemas. Então, assim, esses dois lados, eu busco não misturar tanto. E como você lida com essa exposição? A parte familiar, você não Não expõe expõe. de forma alguma? De forma nenhuma. Na campanha política, foi uma das coisas que a gente, conversando com a agência de marketing, eles falaram assim: família vende. Você tem 2 filhas. Eu falei: é inegociável. Eu não mostro minhas filhas. Elas gostam de aparecer assim, A nada. pequenininha já quer. Um dia desse ela Tem o chegou. lado artístico da mãe. Ela tem. Ela é. Meu Deus, ela é muito falante, ela é muito espoletada, sabe? E aí, ela chegou pra mim, eu conto essa história me acabando de rir. Ela chegou pra mim e falou assim: que não queria mais estudar. Não quero mais estudar, eu quero ser blogueira. Aí eu sorri, eu dei uma gaitada. Eu falei assim: a mamãe é formada, pós-graduada e é blogueira. Me entregue um diploma e você se torna blogueira. Muito bom. Falei. Esse E aí ela ficou toda assim. Aí eu expliquei pra ela que não é assim Não é só simples, assim. entendeu? Tem uma lei agora, né, também, que parece que vai sair, não sei se já tá. Sim, eu vi Só que pode falar de certos sobre assuntos se assuntos. tiver Sim, formação na área, né? Isso é é até legal. uma questão, como eu te falei, talvez, eu acho que até o Instagram, a rede social, tá vindo mais esse lado dos profissionais que não são tão valorizados, né? Sim, A gente vê criança, até psicológico, né? Que hoje em dia começa blogueira, sim, aí sai da escola, sai de tudo, e sim. você vê se perdendo nas drogas, né? O que é que você pensa sobre isso? Sobre as pessoas que não têm um preparo psicológico, não tem nada assim, não tem ninguém acompanhando e inicia na internet, já vira um fenômeno, e você vê aí indo para um lado errado da vida. É muito difícil. Olha, eu entrei na internet com uma formação de vida, com uma cabeça, mas eu, queira ou não, eu não estava preparada para isso. E o baque foi muito grande. Só que, assim, cada um tem uma forma de sentir, né? Cada um tem um emocional, um psicológico. E o meu, ele age tardiamente. Eu nunca sinto a porrada na hora. Nunca. E aí, quando eu peguei muita porrada no primeiro ano, e eu resisti. Eu fiquei em pé, intacta ali, aguentando. Chorava, ficava agoniada, com crise de ansiedade. Pensando em desistir, né? Totalmente. Mas aí, quando eu pensava em desistir, tinha uma questão. Eu falava a mim mesma, mas eu não tô fazendo nada de errado. Não é isso que as pessoas, porque tentaram virar opinião pública contra mim em uma determinada época, me mostrando como que eu era o Satanás. Eu era o cão, sabe? Crucificando. E Nessa aí. época tu já tinha aparecido como Luana ou era página, Era né? página Então por isso que ainda. tu ainda segurou bastante. Segurei, Mas porque então já tinham descoberto a respeito da. quando eu cheguei a ser chamada na polícia, né, eles perguntaram. Porque eles já tinham tudo, na verdade, né? Eles já sabiam tudo. Não tinha como. Mas aí eles Então, tipo assim, perguntam. você não se identificou e a polícia conseguiu abrir. Quebrou o sigilo, foi atrás, porque tudo é rastreável na internet. As pessoas acham que elas estão muito seguras ali, porque estão no celular. Né? A polícia, ela acha. Acha. Eu achei muito engraçado, porque assim, agora eu acho engraçado. Lá na hora eu tava me tremendo de medo. Que o investigador, ele chegou e falou assim: você usa a internet tal, Wi-Fi tal, sua senha é tal, seu e-mail é tal. Ele sabia tudo da minha Quase vida. falou a cor da calcinha que tu tá usando. Sim, tem uma câmera na minha casa. Então, assim, a polícia, ela tem. A do Piauí, realmente, a de Parnaíba, ela é muito capacitada. E isso eu consegui até também mostrar depois de um tempo, porque eu passei por muitos problemas com perseguições na internet, com pessoas falando besteira, e algumas delas eu pego e falo: você vai. Peraí, vem cá.
vai pagar por isso aqui. Aí eu vou lá, aí eu faço o BO, boto o advogado, a gente vai atrás, e a polícia acha. Independente de ser fake, a polícia acha. E aí, então, hoje em dia, eu já sei quais são os caminhos que eu tenho que percorrer para se ter um BO, né, ali, um problema que acontece. E aí, nessa época, né, que eu cheguei lá, ele perguntou: "Você é a administradora?" Porque ele te dá a chance de falar a verdade. Teve gente que na época que ele chamou, foram outras páginas também daqui, não foi só eu. Aí, Foi? foram várias páginas chamadas, e aí um deles disse que: "Não, não sou eu não, que não sei o quê", e ele sabia que era ele. Nossa, teve coragem de negar desse jeito. Aí era pior, É pior, com porque certeza. entendeu? Aí eu cheguei e falei: "Não, sou eu. Só você", "Só eu. Qualquer problema que tiver é comigo, sou eu que vou resolver. Eu sou mulher para isso". Aí, tinha lá umas acusações, né, e inclusive a primeira foi um inquérito que foi aberto de stalking, né. E na época estava entrando em vigor ali essa lei do stalking, estava Já bem. meteram essa. Foi, já meteram logo e eu não sabia nem o que era. Aí, graças a Deus, Deus me proporcionou encontrar um advogado que tu é doido, ele é incrível. Micael, você é maravilhoso. Ah, Micael, ele me ajudou não só no lado, assim, do direito mesmo, sabe, de me defender. Ele me ajudou em me preparar para a internet, eu saber o que eu posso fazer. Ele me deu muitas aulas, ele me ensinou, tirou dúvidas, ele realmente foi o profissional que fez a diferença, assim, na minha vida. Porque ele me fez crescer ali dentro. Até também questão de valores, de como precificar. Ele dizia: "Você cobra muito barato. uhum. Você tem que precificar seu trabalho, você tem audiência". Então, assim, ele me ajudou Tá muito. colocando sua cara ali, né? Quer Então, queira, quer e não, tem que aí, ter. eu aprendi muito com ele. Então, assim, quando teve essa questão, eu fui ler, eu não entendia nada de processo. Só que se existe uma coisa que pode ter certeza que eu faço muito bem, é me defender. Eu aprendi. Tem que A gente Então que já é é uma dica que mulher, você deixa para o pessoal que está começando, né? Procure logo um advogado. a primeira coisa, psicóloga, advogado e contador, imprescindível, você tem que ter, porque, você tem que aprender a lidar. Você entra já ali só que é aquela história, você aprende fazendo, né. E aí, quando eu comecei a ler o processo todinho, aí eu fui ler página por página, entender o que estavam alegando. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei e esse ponto bem aqui, vou rebater, print. Isso aqui, eu vou rebater, isso aqui. Aí eu escrevi, eu até Tu brinco, mesmo fez tua defesa. eu mandei basicamente quase tudo pronto para ele, só que com as minhas palavras. Eu Sim, explicando para ele o que era cada coisa e o porquê que eu tinha feito, e aí a prova que isso aqui tinha sido a pessoa que pediu, que sim. o assessor que pediu, e aí então tal, só que demorou muito esse processo. Foram 3 anos, mas foi arquivado recentemente. Que E bom. quando eu li o arquivamento, assim, eu chorei nesse dia, porque foi uma pressão muito grande que eu peguei, as pessoas julgando e me acusando antes do tempo, e tinha gente, tipo, querendo fazer alarde para poder justamente virar a opinião pública contra mim, Aham. para poder dizer que eu era o satanás mesmo, e eu sabia que não era. As pessoas não entendem que um processo ele leva tempo e você Sim, só pode ser considerado realmente que você cometeu aquilo, seja o crime, seja o que for, quando transita em julgado. sim. Então, acusado não é condenado. Não quer dizer que a pessoa fez, né? Então Mas pessoas públicas, você sabe, sofrem muito mais, 3 vezes mais, né? então, ali só tinha o que que aconteceu? Ali foi uma abertura de inquérito, era uma Sim, investigação. sim. E aí já estavam como se eu fosse já condenada, vai Ah, presa. eu Aí, entendo. ai, a polícia foi lá e pegou tudo dela. Não, Tá não. só investigando, calma, Só me gente. chamaram para prestar esclarecimentos. Então, assim, foi tranquilo, tipo, óbvio que não foi tão tranquilo assim, porque eu tinha muito medo. Foi meu primeiro contato, assim, diretamente, sendo chamada. Eu Sem nunca tinha sido entender, né? chamada. Então, assim, eu fiquei com muito medo, eu fiquei ansiosa. Então, tá, quando eu cheguei pro Micael, eu chegava chorando: "Micael, Meu estão me Deus, vou ser acusando, eu vou presa. ser presa por ser". Olha, eu nunca pensei que eu ia ser presa pra fazer fofoca. As minhas vizinhas ficam tudo na porta, falando solta, ninguém vai preso, só eu. E aí ele falou: "Calma". Tem uma coisa que tu se arrepende, assim, que tu não faria
Ou tu acha que poderia ter sido diferente? Tem muita coisa que poderia ter sido diferente, mas hoje em dia, eu entendo que não tinha Não tinha instrução, eu né, não o tinha como conhecimento. fazer diferente. A minha cabeça, quando eu comecei, era uma, meu conhecimento era um, meu emocional era um, e aí tudo modificou com o tempo, com a experiência. Então, assim, meio que eu não hoje em dia eu não olho, assim, com tanta dor, Aham. né, eu olho respeitando o meu processo foi aquele, eu tive que aprender, né, e eu sou uma pessoa muito boa, como eu disse, em me defender e em aprender. Então, assim, quando tudo aconteceu comigo, eu busquei, tipo assim, o que que eu posso mudar disso? O que que eu posso tirar de lição? O que que eu posso aprender? E aí 3 anos depois, é que veio aquele momento, assim, de você respirar e falar: "Tá vendo? O juiz disse que eu estava certa". Ah. Então, assim, quando eu li, né, a sentença lá, ele arquivando o processo, ele dizendo que não tinha indício para o que estavam me acusando, não existia provas, até porque eu consegui provar o contrário, né. Então, assim, naquele momento foi um alívio no meu coração. Então na Foi tua trajetória o que mais te marcou foi esse processo em si, os né? outros que eu ganhei também foram muito legais. Tiveram uns que já teve gente que teve um caso que eu postei, né, uma pessoa matou uma outra pessoa, e aí eu postei, e aí veio me processar por direito de imagem, enfim, foi ridículo, mas e o juiz não deu, né. Agora sim, existe uma questão, né, eu sou uma mulher que eu gosto muito mais da minha paz. E aí eu poderia, por exemplo, a pessoa me processou, eu poderia voltar o processo, né, Sim, por denunciação caluniosa, essas coisas, Sim. mas aí é um é desgastante. trabalho, às vezes eu não vou. Agora, se Tem eu luta que ver não vale a pena, né. se eu ver, por exemplo, esse caso mesmo, né, que teve aí do início, chegou 3 anos depois e eu olhei, eu pensei assim: Sofri "Eu tanto por isso. eu vou expor pra quê? Eu Sim. vou falar disso de novo pra quê?". Eh, a justiça só está comprovando aquilo que eu sempre falei, que eu era inocente. Aí poderia eu teria a opção de voltar o processo à pessoa, mas eu pensei assim: "Cara, pra Não quê? Pra vale. lá, né. Pra quê? Mas é pra ganhar o dinheiro, pra pagar". Eu acho que a vida mesmo já fez o trabalho. Eu já Hum. vi essas pessoas pagando, então eu não. E como você lida com questões de odiadores na internet? Porque, por exemplo, quando você vai iniciar, né, como influenciador ou quando você vai expor seu trabalho, por mais que aquele profissional ele não seja necessariamente um influenciador digital, ele está disposto a receber opiniões que talvez não agrade a ele a respeito do que ele está divulgando. Você, como um canal de comunicação grande aqui de Parnaíba, como que lida com todo esses olhares e essas opiniões formadas sobre você? Cara, eu tento não ligar muito. Apesar de eu, às vezes, Ser das pessoas humano, né? conseguir me tirar do sério. Mas assim, hoje em dia eu aprendi que eu sou o veículo, né, que leva a notícia. Eu não sou a notícia. Então assim, você fez alguma coisa de errado, eu vou noticiar porque, enfim, é o meu trabalho. E Uhum. já aconteceu de eu noticiar coisas de amigos, Eu ia te né. perguntar isso, tu tem muitos Já. amigos? Tem, Ou tu se considera depende, uma pessoa mais sozinha? Porque às vezes chega depende. pessoas por interesse, outras Ah, pessoas que não, você vê, né. já passou muita Hoje, gente. então tu já sabe realmente lidar com quem ali são amigos de Eu verdade. geralmente os meus amigos mesmo são amigos de antes da internet, mas os que chegaram são poucos que ficaram, pouquíssimos. Voltando sobre o tema a respeito de que você é o canal, Sim, que leva a informação. Eu vi lá que você também, divulgou as informações do que estava acontecendo com as blogueiras. uhum. Você não tem um bom contato com essas blogueiras hoje? Tipo, no geral, justamente por conta de levar essas informações que não são tão agradáveis? Geralmente a maioria não compreende, ah, e aí, assim, dentre as que estavam na operação, acho que 2 eram pessoas que eu falava. Que Que tinha eram contato. 2 eram outras eu não tenho tanto contato, Ficaram com raiva por conta disso? ficaram.
Nossa, mas eu vi a notícia, eu achei tão assim normal. Tu não falou mal de ninguém. E Isso não é uma e você colocar uma coisa que aconteceu é diferente de você mas não colocar é assim. porque tem página que realmente eu já vi, tipo Puxa, a né. Teresina, eles colocam tipo assim: "Tá vendo, não sei o que, não sei o que aconteceu com fulano de tal", tipo assim, já tendenciando o público a odiar a pessoa. Mas A você sua faz. página hoje, eu não sei se antigamente era assim, né, porque eu não cheguei a ver a Não, antiga, não é. mas hoje realmente eu vejo que é uma notícia bem genérica, É, entendeu? Não eu é tento nada ser imparcial. pessoal É, da eu tento. pessoa. Você fez jornalismo há pouco tempo? Tá quanto tempo tu realmente se formou? Ó, o que que acontece? O jornalismo existem 2 formas de você ser jornalista. Tem o de profissão, que, por exemplo, quem trabalha em rádio ou quem trabalha em portal, você pode retirar a sua DRT, né, Ah, comprovando o trabalho de anos ali no ou de tem que ter acho que no mínimo 6 meses de trabalho na área, foi assim que eu consegui a minha DRT. Eu sou formada na área da educação e eu sou pós-graduada em jornalismo digital, entendeu. sim. Então assim, eu tô buscando cada vez mais, assim, entrar, né, porque o jornalismo em si, a faculdade, eu não fiz, eu não sei, eu olhei para a grade curricular e falei: Já tô fazendo isso aqui há tanto tempo, né. Aí eu não que eu não ache necessário, mas é porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, né. E aí eu optei: "Não, poxa, eu já sou graduada, então vamos pra pós-graduação, vamos avançando, né, e vendo o que que tem de tendência". Mas eu penso que deveria haver um curso de formação para quem quer aprender, desde lá a base, sabe, e isso falta aqui em Parnaíba. Falei milhares de vezes, inclusive. Porque existe uma associação aqui, né, de comunicadores, e eu falei em uma das minhas brigas ferrenhas, e esse é um grande problema, porque assim, eu não sei ficar calada. Não. Se eu vejo uma situação, eu vou lá se eu vejo uma injustiça com os profissionais da minha área, eu vou lá e vou brigar por eles. Isso é um problema, porque às vezes não vale a Polêmica pena, então você, né, amiga? não vale a É pena. polêmica, esse tipo Sou de polêmica. justiceira demais. Metida justiceira, não, e eu tô mudando isso em mim, porque às vezes não vale a pena. Tipo assim, antes da política, eu era muito assim: "Ai, vou lutar pelo Como povo". foi isso mesmo? Eu te pergunto dessa transição de, tipo: "Ah, eu tenho uma página e agora eu vou virar política". Não, é porque a gente fazia muita denúncia, né, muita denúncia pelo povo, aí, digamos assim, tinha um lixo na rua, postava, aí o pessoal ia recolher, então tinha toda uma questão social, eu ajudava muito projeto. E aí veio o povo me convidou: "Ai, vai ser bom, não sei o quê". Caí na lábia, Tu né. acha que mais te prejudicou do que ajudou? Cara, não, hoje em dia não. Acho que assim, por um lado foi ruim pra esse lado influência, porque, queira ou não, as empresas Partido político meio também, se né? afastam, né, elas não querem se vincular tanto. Mas também me deu um outro lado, que é olhar para esse lado mais político, de trazer algumas notícias, de ajudar o povo como eu posso, entendeu. Então hoje em dia, como eu tenho tipo assim, eu tenho um carinho muito grande por esse lado político, porque aprendi a conviver, né, e compreender o que eu posso e o que eu também não posso, porque também dá confusão, É. e é muito grande. Então assim, eu aprendi na marra mesmo, foi vivendo. Serviu de experiência, né. É uma Foi. coisa que eu tenho para minha vida também. Por exemplo, nem tudo vai sair como a gente quer, mas você vai conseguir tirar um aprendizado dali. Aquilo vai Então, te agregar na tua vida no longo prazo. eu diminuí muito esse meu lado, assim, justiceira na página, que eu ficava brigando Como com a foi a com transição, a né? Águas Teresina, que Ah, antigamente sim. eu brigava com a Gespisa, todas, aí eu brigava com a prefeitura, eu brigava com não sei quem, o povo. E quando eu fui para me colocar à disposição do povo, o povo falou: "Opa, quero é o "Ah, dinheiro aqui, ó". não, quero Aí eu não". peguei e falei: então é Infelizmente. diferente". Aí, tu sabe o que que foi o mais louco pra mim, o que virou realmente a chave na minha cabeça? Foi quando eu perdi na política, aí passou um tempo, aí o povo já tinha votado nos seus vereadores, e eles estavam mandando as demandas pra mim de novo. Olha, Aí eu ficava: te "Oxe, usando cadê o o teu voto. vereador? Você votou em quem? Por que que você não vai atrás dele?". Aí foi a hora que eu entendi que as pessoas estavam me usando ali de testa de ferro É, pra para falar o as que eles coisas. queriam. E isso também eu entendi lá na fofoca.
lá no início, que as pessoas estavam me usando muito de testa de ferro, porque eu não sabia o que que era, eu não sabia quem era, eu só fazia Isso que eu ia te humor, eu perguntar. fazia graça, eu não sabia de Tu quem não estavam falando. filtrava, tipo, ali, quando chegava a notícia pra ti, tu postava... Eu só não postava, tipo assim, coisas muito óbvias. Fulano tá usando droga, não sei aonde. Aí Fulano também. meteu chifre, não sei quem. Não, aí eu escondia o nome, às Mas vezes tu postava. postava, eu escondia o nome e aí ficava às vezes uma coisa ou outra que dava a entender. Só que pra mim eu não sabia, mas quem morava no bairro sabia. Sabia que era. Quem era próximo sabia, a pessoa sabia. E aí é que tava o problema. Então, assim, às vezes demorei para entender esse mecanismo. Aí foi onde que teve todo o problema. Que eu demorei a compreender como que funcionam as coisas. As pessoas, elas querem falar, mas elas não querem meter a cara. Então, elas precisam de alguém para falar por elas. Aí, elas botavam quem? A Linda bem aqui. Aí, quem se lascava? A Linda aqui. Aí, eu pensei, rapaz, eu tenho 2 filhas. É isso que eu tô fazendo da minha vida. Aquele momento que você vai fazer, Sim. rapaz, tá certo É isso isso. que eu te perguntar, essa transição, quando tu tirou do Luana, Luana não, era Era BBB. BBB, aí eu saí da política e aí, como eu já tinha me mostrado, né, já tinha aparecido... Então tu apareceu na política dizendo que era tua dona da Não, página. eu apareci antes. Não, Eu E tinha como foi que aparecido, tipo, chegou a tua aparição, como foi? foi empresa. A empresa chegou pra mim com um contrato alto e falou, ó, a gente quer sua imagem. Porque eu já tinha voz. Primeiro surgiu a voz, aí eu falava, eu ia nos lugares, mas não mostrava. E aí, depois que foi essa transição pra imagem. E eu era muito insegura. Começou aos pouquinhos, né? Foi. Foi tipo só mostrando Eu era assim, o muito. lugar. E a minha mão, aí eu mostrava um cabelo, aí eu fazia meu cabelo, aí eu mostrava o cabelo, aí eu mostrava. Mr. M. Era tipo essas partes. Aí, se você quiser, junta e monta aí quem eu O sou. processo de dessensibilização, né? Foi assim, foi basicamente 1 ano nesse processo. E nesse meio tempo eu estava na terapia, trabalhando para poder conseguir me mostrar. Eu tinha muito medo. Sim. Eu tinha medo do que as pessoas iam falar. Eu tinha medo se as pessoas iam dizer da minha aparência, porque eu não era uma pessoa, não sou uma blogueira padrão. Eu não sou, eu Você sou acha que tem um gordinha. padrão? Tem, Tem, tu realmente acredita tem. nisso? O padrão... Mas tem. A gente vê assim, a gente tá falando da Jojo Todinho ainda agora. Eu acho Sim. que hoje em dia isso nem tanto é assim, né? É mais pelo que as pessoas estão mostrando na internet, seu dia a dia. Mas tem Realmente a padrão. gente via que tu realmente acha que Tem. tem esse padrão? Tem. Até nas contratações das empresas, isso é um padrãozinho bonecado, às vezes ele supera. Né? E aí, só que assim, às vezes eles optam por uma modelo ali padrão, numa publicidade, e aí, beleza, fez a publicidade, aí às vezes já aconteceu muito, eu vejo muito. Pegou um padrãozinho, aí não deu o resultado. Aí vem pra quem? Pra quem tem resultado. Porque nem sempre quem tem o padrão ali é quem tem o resultado. Sabe desenrolar, né? Então assim, aí é que tá. Mas aí é aquela história, tipo, isso também não é uma regra, mas eu tô dizendo pelo que eu percebo. E aí eu Tu sou tinha esse problema com tua autoimagem, então tu Tinha. teve que ir na terapia trabalhar desconstruir muito isso. Hoje você toma algum medicamento, alguma coisa do tipo? Pra quê? Pra questão psicológica. por exemplo. Sim, com certeza. Eu mando um remédio. Hoje eu já falo assim, quais os remédios que tu toma? Pra ver se toma não, os mesmos eu que eu. Eu assim, sento assim nos locais e a gente fica assim trocando. Você toma tal remédio? Olha, esse eu tomei, não, mas não deu pra mim, não. Fiquei. Esse aqui, não, esse é bom. Sabe? É uma outra vibe. Hoje Mas, minhas assim, conversas são assim, eu gero conexão imediatamente assim. Exatamente. Então, assim, eu hoje em dia tomo um remédio pra ansiedade, porque eu tenho uma ansiedade generalizada. Inclusive, qual é o nome? É a Desvenlafaxina. Ele é maravilhoso. É o Desvi. Ele é maravilhoso. Sim. Foi um remédio Paroxetina. que mudou a minha vida, que eu consegui trabalhar. Porque o que acontece? Teve depressão por conta do trabalho. Eu tive depressão. Assim, na verdade, não é que eu tive, ela sempre esteve ali, Sim. né? Só que ela dá uma rasteira quando você menos espera. E aí eu vivi, e era muito, muito louco, porque assim, ó, teve o primeiro ano, como eu te falei, a porrada que eu pego, eu só vou sentir depois. E foi 1 ano depois. Não é tipo 2 meses. É 1 ano depois. Aí 2021 foi um ano caótico. 2022 foi até ali a metade, um pouquinho caótico. E começou a dar muito bom. Aí eu comecei a ter parceria, aí começou a vir contrato e tudo. E viagem e tal. Aí eu troquei, porque antigamente eu andava numa moto. Eu, meu marido, as minhas 2 filhas. Eram 4, uma bis. E aí, assim, a gente não tinha dinheiro, às vezes, para comprar uma pizza. Isso é uma das coisas que mais me marca.
porque eu não tinha dinheiro para comprar uma pizza. Tipo, pizza era no dia que era festa. Era, ai, vamos todo mundo fazer uma grande comemoração, era uma pizza, que a gente conseguia ainda, era contado o dinheirinho ali daquela pizza. E aí eu comecei, imagina quando eu comecei a ganhar as parcerias, vinha uma pizza, vinha, e eu podia Então, proporcionar teu para as minhas esposo filhas. foi teu parceiro do início Foi, ao fim, é o teu braço direito, foi, né? Isso é foi. importante, né? Ele foi. E ele esteve comigo justamente nesse momento, nessa maré muito baixa que eu passei, que foi assim, você é doido, foi horrível. Chegou um momento, e isso é uma das coisas que eu ainda não abordei na página. Eu só falei, acho que 2 vezes sobre que eu tive depressão nos stories. Muito assim, só para explicar em algum momento que não era simples e tudo, mas eu nunca falei abertamente. Eu acho que em algum momento vai chegar aquele momento assim que vai dar um estalo e falar: agora eu vou usar isso aqui para ajudar outras pessoas, Sim, né? Porque necessário, saúde mental. eu quero muito falar, eu falo muito sobre a ansiedade, mas a depressão em si não, porque assim é uma área muito complexa. E aí eu cheguei num ponto tão louco, assim, de depressão, pra vocês terem uma noção, assim, que eu não sentia mais o gosto de comida. Eu não sentia mais o gosto, eu não sentia mais o meu corpo. Eu estava dormente, que é a chamada anedonia. Aham. Esse é o estágio mais louco que você tem da depressão, assim, porque você não sente mais sabor das coisas. Eu não sei, era tipo assim, eu não sentia sabor de nada. Mas tu estava trabalhando, tu conseguia manter o Eu personagem, porque como você falou, né, tem a Luana conseguia, e a Luana PHB, que é o conseguia, personagem. Então, conseguia. quando tu entrava no personagem ali, tu já desvinculava de quem tu era Eu e fazia mesmo, e isso eu faço até hoje. Às vezes eu vou para um lugar, eu tô destruída. eu Mas aí, também. quando eu falo aqui a Luana PHB, eu, sabe, eu volto assim, uma força e parece que nada pode me derrubar ali. Quando eu termino, aí eu vou para a fossa que eu tava e eu vou, Super entendeu? entendo. É meio Passar pelo complexo. sofrimento, né. Aí eu vou chorar, e às vezes eu nem consigo. Aí passa, vou vivendo, vivendo, vivendo. E aí, uma das coisas que mais na terapia a gente tá batendo é viver o presente. Eu vivo tão no automático, tão, que eu me sinto culpada quando eu não tô fazendo as coisas. Eu Eu me também. sinto sabe, assim, aquela sensação de: "Eu não tô sendo produtiva". Aí você vai passando na internet: "Nossa, todo mundo sendo produtivo, eu não". Eu, tipo, nem aceitar ficar doente, eu tô mais, porque se eu ficar doente e ficar deitado lá, eu fico: "Meu Deus, olha o tempo passando, um Tem monte alguém de". ali fazendo tal coisa, eu tô aqui parada, tipo É, isso, né? tô Eu não perdendo. E aceito quando eu você tô trabalha com a internet diariamente ali, diretamente, né? direto, Então acordo você já precisa. no celular, isso é um problema, porque chega, metade do dia, minha cabeça já não tá boa, eu já tô saturada, e às vezes eu Cansada. só quero parar e olhar o mundo. E aí, às vezes, você quer parar e ver o movimento, né, ir para um local, aí alguém te conhece, aí quer tirar uma foto e às vezes você só quer ficar ali. Mas, tipo, eu sempre Eu vou pra outra cidade. Eu eu prefiro sair da onde eu tô, sabe? Eu digo, quando eu sou muito conhecida no lugar, é bom. eu evito sair no lugar. Eu vou porque a gente não pode nem fazer nada. Qualquer coisa que você vai virar notícia, Eu me entendeu? Então eu vou isolo pra outra também. cidade, outro lugar. É, Eu falo muito que eu tenho um ponto de equilíbrio que é a ilha lá em Tutóia, né, que é da família, né, minhas descendentes eram indígenas, né, e aí, eles povoaram a ilha lá em Tutóia, e aí meu pai tem um restaurante lá. E aí é muito massa, porque é isolado. Eu passei muito tempo virando o ano lá, tu tem E noção do pode ser quanto você mesma, tá tranquila meu Deus, ali. quando eu tô lá, assim, parece que eu me reconecto comigo. É como se eu voltasse pra vida, entendeu? Então toda vez que eu tô antes de eu entrar na política, eu estava vendo um caos mental por conta do que as pessoas vão falar, como que vai ser, aí eu fui pra lá. Aí quando eu estava muito mal também, eu fui pra lá e sempre eu volto renovada, é impressionante. Já trabalhou em outra área? Já trabalhei já fui vendedora de lingerie. Quando eu fazia faculdade, eu vendia lanche nos intervalos, aí trabalhava na empresa que, eu falei de curso online, aí fazia estágio, aí vendia rasteirinha, vendia eu nunca fiquei parada. Desde 14 anos, 13 anos de idade eu trabalho, tô Sempre dizendo teve uma linha empreendedora. trabalhava em padaria e vendia alguma coisa. Nunca soube vender. Isso é uma coisa que eu não é qualquer pessoa que sabe. Aí eu aprendi a vender online.
né? Eu tenho um problema, assim, com essas interações sociais. Eu sendo eu. Aham. A Luana PHB, não. Isso traz muito traços de fobia social. Eu diria que tem outras coisas por trás, né, que eu tô investigando, né, que eu tenho Uhum. uns traços aí bem complexos que só quem tá próximo sabe, e aí são muitas coisinhas que eu não falo, não comento, mas, que me atrapalham muito. Eu tenho muita disfunção executiva, eu não você precisa entregar uma tarefa aqui, organizada eu não consigo. Aí, às vezes, eu tenho que anotar um por um, escrevendo para eu entender o que que eu tenho que fazer, eu visualizar, porque se eu não assim, se você me entregar, por exemplo, a gente foi fazer um negócio, e a mulher me mostrou uma planta da casa e ela: "Aqui é o quarto, aqui é não sei o quê, aqui é não sei o quê", e eu: "Uhum". Tô entendendo Aí, tudo, mais nada. ok. Aí eu olhei para ela e falei: "Você sabe que eu não entendi nada, né? Me faz um 3D que eu consiga entender o que você tá falando". Então, assim, tem algumas coisas que são muito pontuais, que Sim. eu sei que me atrapalham, né, mas eu aprendi a mascarar muito bem. Eu Fora que aprendi algumas questões não tem cura, né, algumas questões psicológicas, é mais questões de sim, tratamento e você saber lidar com aquilo para poder viver bem. é isso que eu faço hoje em dia. Eu tento ao máximo buscar o autoconhecimento. Por exemplo, a questão do remédio para ansiedade, quando você entende que ele serve ali como uma muleta para você, o remédio para depressão, que ele serve como uma muleta para você, sabe, seguir, para você conseguir viver, as pessoas eu tinha muito: "Ai, tô tomando remédio é doido. Eu Ai, também que" tive isso, a gente tem um sabe, preconceito mesmo nosso. quando eu falei que ia no A psiquiatra: gente se sente fraca, digo: "Eu vou "Ai, tomar vai remédio". para médico de doido", Já ouvi sabe? tanto isso. Então, assim, às vezes é um tabu. Poxa, mas se eu tô precisando, se você tá mal do coração, você vai procurar um médico especialista. Se você tá mal, de estômago, você vai procurar um médico especialista. Por que que se você tá mal da sua mente, você não pode procurar um médico especialista? Que você é doido. E o que que é o doido, né? É igual a questão, tipo, tem gente que tem outro tipo de doença, tem que passar a vida toda tomando certos tipos de remédio. Sim. E agora, pra mente, eu não posso Não passar. pode. Aí eu tenho que viver aguentando, né, e sofrendo, Não. porque Mas você é muito nova, né, você casou cedo também. sim, eu casei, eu fui emancipada, eu tinha 16 anos. Porque Olha. era na igreja, né, eu fui de igreja por muito tempo. E aí na igreja tem essa coisa de casar, né, porque não pode fazer as coisas fora do casamento. Sim. Então a gente queria Tinha que viver, casar. tinha que casar, a Tinha gente que casar. casou. Casou no papel, Foi muito eh cedo também, né. sim, e antes de eu ser mãe, né, isso é uma das coisas que eu já falei, mas assim, eu tive uma gravidez na adolescência, né, a minha gravidez na adolescência, ela foi de 12 para 13 anos de idade, e a criança nasceu, eu tive a criança parto normal, sofri violência obstétrica, que hoje em dia é o que eu sei que eu sofri, mas na época eu achava que era o normal, Uhum. mas aí depois com o tempo eu fui falando para a psicóloga normal, falando, explicando tudo o que tinha passado, ela: "Meu Deus, você sabe que isso é uma violência obstétrica?" Eu: "Não". Então, assim, às vezes você passa por certas coisas, certos abusos que você nem sabe que tá passando, você acha que você passa a naturalizar, até porque eu era uma criança. Sim. E aí eu tive um parto normal ali, criança sozinha, com injeção de força, corte, foi assim, foi uma loucura. E aí a criança passou um dia viva, né, foi pra porque ela tinha 5 meses. E aí ela teve parada cardiorrespiratória, né, insuficiência pulmonar, infelizmente morreu. Eu não consegui viver o luto da minha filha. Eu chorava pela dor de porque eu achava acho que na minha cabeça de criança ali: "Ah, mas como é que tu era criança se tu tinha feito as coisas?" Ah, Nada a ver isso aí. olha, é uma longa história. A criança não tem ideia da dimensão que é ser mãe. Sim, com A certeza. gente não tem ideia. Até você viver e aí eu olho para aquela criança que viveu tudo aquilo, eu falo: "Caramba, como eu fui forte".
Isso que eu ia te perguntar, então, se você se considera uma pessoa É forte e doido. talvez, ao meu ver, né, tu começou essas páginas, começou a aparecer, a querer, trazer conhecimento, até para ajudar as pessoas a não passarem por certas coisas, né. Sim, Talvez sim, tu pode ter começado, eu acho, né, começou a página de fofoca, ali é uma sim, coisa que atraía, mas o teu sim, intuito seria fazer o que você faz hoje, sim. então. Tem gente que fala que as pessoas, às vezes, elas utilizam ali de uma massa para chegar onde quer, né, por exemplo, vamos para a lógica, GK começou com humor, com deboche, com a onda, com frescura, farofa, e hoje em dia é toda do lado da moda, uma coisa mais chique, sofisticada, mudou o nicho, assim, drasticamente, mas era o que ela gostava. A Cíntia Chagas, não sei A se você Cíntia Chagas, teve também o Carlinhos Maia. Carlinhos Maia começou ali na Vila, humor e tal, hoje em dia Eu não gosto, acredita, desse tipo de humor, eu não, não sigo, eu sigo poucas pessoas, mas assim, eu eu não eu não falo da evolução, eu não sigo o Carlinhos Maia, mas eu vejo a evolução, né, porque a gente queira ou não vai vendo. Então a gente vê muitas pessoas que começaram de um jeito, evoluíram e falou: "Não, espera aí, o que eu pra gosto é outra esse coisa, aqui. sim. Agora eu tenho a possibilidade de fazer o que eu gosto". Então assim, hoje em dia eu faço o que eu gosto, né, ainda não tão amplamente, né. Para 2026, aí sim, eu Vai. volto com o que eu comecei fazendo. Você falando isso confirma mais ainda um pensamento que eu tenho, a respeito do preço que você tem que pagar para você conseguir o que quer. Você vai ter que, de alguma forma, passar por um período de sofrimento, de luta, de ardor, para que você consiga, de fato, o que você quer lá no final. As pessoas não estão dispostas a isso, aí sucumbem no meio do caminho, não insistem, não têm aquela mentalidade de é necessário para poder eu conseguir chegar lá e param. Exato. Por exemplo, também quanto a postagens, questão de criação de conteúdo, você geralmente só precisa viralizar Uma. uma vez, Uhum. mas as pessoas não estão dispostas a insistir, ficar lá com poucas visualizações até ela ter aquele Assistidas. boom. Exatamente, é um caminho muito difícil. E é uma das coisas, sabe, que eu penso muito. Eu já pensei em agenciar pessoas, né, por esse meio. Legal. Eu já pensei, já um projeto, assim, que a gente fala muito sobre esse agenciamento. Por quê? Porque a gente já fez isso muito. Pessoas que passaram, a gente fez um experimento, aí as pessoas cresceram, só que aí acabou que por divergências cada um seguiu seu caminho. Só que assim, eu já pensei em agenciar, só que aí quando a pessoa trabalha, eu falo: Lidar com pessoas, né. aí vem aquela questão, "Ah, não quero. Não, vou lidar só quando for necessário". Aí, eu já pensei também nessa questão de, eh, passar os meus conhecimentos, né, porque queira ou não, eu tenho. Eu tenho conhecimento, Tem estudo de bagagem, a caso, maior página daqui, meu e a amor, gente tem cresceu muito e tem um método ali que a gente seguiu, tem coisas que a gente observa, eu estudo muito sobre tudo que eu faço. Eu não eu sou hiper focada em estudo. ai, que Eu bom. comecei quando a gente tá falando de remédio, eu ia falar: "Então, tem um de dormir que é maravilhoso". Porque quem tem ansiedade generalizada, como eu, a cabeça não para. Sim. Quando você vai dormir, você não tem tempo de dormir. E aí, às vezes, você tem que tomar um remédio pra induzir ali o sono, né. Aí eu comecei a tomar o famosinho Zolpidem. Ah, Já Gente, ele é é um bom mesmo? remédio, ele é maravilhoso, só que existe um porém, você Hã. tem que fazer a higiene do sono. Ninguém Por faz, quê? porque senão você fica comprando as coisas online e não Sério? lembra no outro dia. Não, mulher, tu Eu já toma o comprei, remédio eu e já e vai comprei. mexendo lá na rede social. Se eu não deixar o celular de lado, aí Meu tô eu de Deus! madrugada comprando plataforma de curso, aí chega lá de manhã o cara: E no "Oxi, outro dia tu não lembra o que eu tu não lembro". fez? Nem Uhum. sonho, nem tipo assim, foi um Não, sonho? não, não lembra, é um corte temporal. Quando ele faz, ele acha no cérebro, corta, aí tu só lembra quando tu acorda. Aí Gente, já aconteceu de chegar deve ser com proibido esse ânfora. negócio, é uma droga alucinógena. Mas existem pessoas, e vários TCCs aí que falam sobre, mas só que ele é maravilhoso, assim, ele realmente tem pouco tempo de duração, tu só dorme o necessário e tudo, mas assim, eu já fiz altas coisas, assim, sobre assim, sobre o Ainda bem efeito que tu dorme com dele. o teu marido, já pensou senão ele Não, mas olha de vez em quando, assim, ele se espanta, tem lá olha, acho que o mais triste foi um dia que eu comprei uma plataforma de live de eu assinei, era em dólar. não, Eu mulher. não sabia. Quando chegou um mês depois, a fatura era 500 e pouco debitando. Eu falei: "O que foi isso?" Eu já ia reclamar.
Quando eu fui, Clonaram aí o eu fui, cartão. fui pesquisar, aí eu, meu Deus, aí eu falei assim, por que que você não contesta? Não disse que você tava sob efeito do remédio, né? Aí eu falei assim, tem um vídeo meu testando a live. Eu Não, lá, mulher, ó, tu testou lá. atenção, tudo bom? É umas coisas assim. Aí, cara, é muito assim. Só que assim, são etapas, né? Eu sei que eu não vou ver a vida toda tomando, mas assim, tem muita história sobre esse remédio. É muito engraçado. Depois tu pesquisa, Eu tem vou gente pesquisar. que pega carro e sai Eu vai andando. ficar ruim desse negócio. É tipo, tu entra num transe, tu No fica transe, né? e aí tem gente que compra passagem aérea. Menina, é só loucura assim que você Morri. vê, né? E tudo. Só que tudo tem que ter, óbvio, ali, o Um preparo. acompanhamento. Então, tu falou da higiene do sono. Você tomou, tem que deixar o celular de lado e ir pra um lugar escuro dormir. Acabou, porque ele te bota pra dormir mesmo, bem E uma rápido. polêmica agora, me diga aí, você acha que tem blogueiras aqui que fazem desserviço em Parnaíba, um Um desserviço monte. na internet, que você acha, por que que esse pessoal tem seguidor? Não, com Você se certeza. pergunta assim, Sempre. Tem. qual seria o padrão que tu acha para um blogueiro realmente ser considerado blogueiro? Tipo, tem a Olha, profissão blogueiro, tem realmente assim, formação blogueiro? não, formação não tem. Olha, o que acontece? Eu te falei que eu acompanhei toda essa transição. Geralmente as blogueiras hoje da internet, elas eram anterior àquelas meninas que eram modelos, que eram pagas para estar em festa fazendo ali a presença VIP, pra mostrar uma roupa da empresa, um cabelo da empresa ali e tal, entendeu? Para ficar dando cartãozinho, panfletagem. É aquela galera que trabalhava com moda, né? E aí veio a transição para a internet, elas se tornaram blogueiras, a maioria das que são aqui de Parnaíba, né? Elas tinham uma transição de mundo Miss, de fotografia, de ser modelo. Uhum. Então, assim, a maioria delas tem uma história, né? Isso aí a gente não pode negar. Agora, a questão é, eu gosto de sempre ser o equilíbrio da história. Aconteceu essa operação, né? E aí, uma das coisas que eu fiz, e isso é muito engraçado, porque dentro da operação existiam pessoas ali que eu sei que se fosse ao contrário, estariam incitando o povo contra mim. Na Uhum. maior mesmo, se eu tivesse no meio. Mas eu fiz uma coisa interessante. Eu expliquei para o público o que era cada coisa. Eu expliquei o que era uma investigação, que não existia culpado. Aí tinha matérias que tinham dito que elas tinham sido presas. Eu disse, ninguém foi preso. Foi os bens que foram apreendidos foi por isso. Aí explicava para as pessoas. Eu Fala a acho que é verdade. isso que a gente tem que fazer. Assim, não é você errar quando você não sabe. Porque quando você não sabe, é aquela história, você errou na inocência. Ah, mas isso me isenta do erro. Não, mas você errou na inocência, foi na intenção. Agora, por exemplo, no caso de, vamos dizer, uma blogueira que pega uma plataforma demo, tu sabe que tu não tá ganhando, que tu ganha pela tua publicidade, que tu ganha pela perda do valor de cada pessoa, tu tá dizendo que a pessoa vai ficar tão rica quanto você, que ela vai ganhar tanto dinheiro quanto você se ela apostar o dinheiro do gás dela. Uhum. Porque era isso que era feito lá no começo. Mudou-se as narrativas depois que começamos a bater, que a mídia. E quando eu falava, porque eu recebi propostas, quando eu falava como era, não dava 24 horas, era tudinho fazendo história dizendo que era mentira. Tu nunca aceitou nenhuma. Nunca divulgou o Tigrinho, né? Eu nunca divulguei Tigrinho, não. Ah. Eu não. Tigrinho, não. Na época do. Teve uns joguinhos de bet que era aqueles de bombinha, Mines, né? Uhum. Aí me chamaram pra divulgar. Eu peguei, ele falou assim, ó, só que era pra eu jogar. Aí eu falei, tem algum horário? Porque eu vi a blogueira, tem algum horário específico pra ganhar? Não. Eu vou botar crédito, tu fica jogando aí, quando tu ganhar, tu mostra. Aí eu fiz umas 2 vezes o vídeo e eu só perdi. Eu falei, rapaz, que é isso? Eu só tô perdendo. Tu quer que eu poste isso aqui mesmo, é? Aí eu peguei, e aí eu vi que não era o que eles estavam querendo que eu vendesse. Aí eu falei, né? Eu Então não tem vou coisas ficar. que tu realmente não faz, tu não divulga, tu tem uma. Tem. Como é Hoje que em tu faz essa dia, questão do. hoje em dia, eu mais rejeito publicidade que aceito. Hoje em dia é um negócio Como é sério. que tu faz a análise do Ó, vai aceitar? empréstimo de banco. Eu só faço se o banco for um banco credenciado, que eu conheci, eu pesquisar CNPJ, sabe? Eu puxo a vida da pessoa todinha.
Porque vai enganar os veinhos, vai enganar, É. sabe? Eu não E faço. tem a responsabilidade você, né? Viagens, tipo, agência de viagem, só se for uma agência que eu conheço, a pessoa que eu sei já fez várias viagens. E também, deixa eu ver, jogos é uma coisa que eu sempre não divulguei, nunca fiz questão. Rifas também, não. Tem muitos segmentos Se alguém lá chegar pra ti assim, olha, eu vou te dar tanto aqui pra tu poder postar uma notícia sobre tal pessoa, já Não, chegou a acontecer já, isso? E tu já. aceitou, errou? Antigamente eu acho que era mais Já. comum, né? Antigamente tinha muito, principalmente na política. Hum. Políticos, adversário político de um lado, de outro, aí falava, olha, você tem que postar isso aqui. Aí eu ia ver, né, o contexto, aí eu falava, não vou. Não vou porque é ataque. É ataque pessoal, eu não vou fazer isso, entendeu? E aí, tipo assim, é o que eu falo, às vezes a gente se mete em algumas coisas, né, empolgada ali e tal, mas aí Melhor ser depois isso. você começa a olhar e falar, ô, peraí, tem gente me usando aqui de massa de manobra aqui, que é isso? Não No vou não. começo tu ia pela empolgação, depois hoje tu já é uma profissional É, mesmo da área, hoje em então dia eu tenho mais cuidado, assim, não é qualquer coisa que eu pego, não é tipo assim, empresas, eu rejeito muito também, às vezes, questão de valores mesmo. Às vezes a empresa quer pagar mixaria, sendo que tu tem todo um contexto para manter ali a audiência, tu paga que não é contador, fácil, né? tu paga ali o advogado, tu paga. Então, tipo assim, eu pago uma funcionária, tem as contas para pagar mesmo, então, tipo, é uma empresa. E aí, às vezes, as outras empresas, quando querem a publicidade, acham assim, pagar uma merreca aqui para ti e tá de bom tamanho, não é bem assim. Você acha que te imitam as outras páginas, começaram te Já imitando? teve muito. Olha, tinha no começo, eu me irritava muito. Tinha gente que pegava, roubava, eram meus posts. Roubava na cara dura mesmo. Aí, antigamente, eu não botava marca d'água. Aí eu comecei a botar bem escondidinha pra poder dizer, aham, peguei, foi, tá aqui, tu roubou, entendeu? Já aconteceu muito. De, assim, uma exclusividade que só eu sabia, aí a pessoa pegou lá, roubou, não dá crédito, aí é muito, mas já aconteceu de imitar, já aconteceu, tipo assim, de fazer, copia, só não faz igual, mas já chegou. Mas assim, hoje em dia eu sou mais de boa. Antigamente eu me estressava. Tu respondia, Eu tu ia lá pra respondia, eu brigava, tu falava. brigava na Eu internet mesmo. brigava, meu irmão, eu ficava fazendo textão, que era uma vergonha. Hoje em dia eu já acho que chega um momento que você olha e fala assim, pra quê? Teve notícia que te chateou, que falaram de ti assim, ó, isso aqui falaram de mim, tu ficou muito chateada. Já, ainda hoje, chega coisas que eu falo assim, a pessoa fala, a Luana fez, eu fiz o quê? Eu falei o quê? Eu? Aí, às vezes eu fico assim, como aí o que me intriga na história quando criam é de onde diabos tiraram essa história se eu nunca falei? Aí eu fico tentando criar o fio da meada para entender como foi que surgiu a história. Não, peraí, alguma coisa que é aquela toda História tem mentira, dois lados. tem um fundo de verdade e tal. Aí eu vou procurar, cadê o fundo da verdade? Mas às vezes não, é só a pessoa inventando mesmo coisa, falando mesmo, Uma coisa que porque. nunca existiu, a É, pessoa vai lá e diz de ti. Ai, fulana falou isso. Ai, que ela disse que fez isso com E tu você. ainda se defende ou não? Tu deixa pra lá, deixa... Deixa pensar, né? Hoje em dia eu sou muito assim, ó. Já aconteceu de amizade se desfazerem por conta de fofoca dos outros. E aí eu fico pensando assim, cara, se a pessoa se deixou levar pelo que um outro falou e ela não chegou pra mim pra perguntar, pra ouvir o meu lado, se ela se contentou com a primeira história, então nunca foi meu amigo. É verdade. Porque eu iria lá e ia falar, oi, falaram isso, qual é o teu lado da história? O que que você fez? Então, assim, eu tentaria conversar, ver, porque se eu gostasse da pessoa, Aham. E a gente se já sente aconteceu, injustiçado, né? Já eu passei fico. por situações parecidas. Aí dá aquela vontade de querer justificar, mas é mentira. Só que se no final essa pessoa acreditou, se ela já tomou aquilo para ela como uma verdade, eu acho que não vale mais a pena ir atrás. É aí que eu Eu só penso. ignoro. Você não consegue mudar o pensamento de pessoas que têm ali a mentalidade já formada. É. E é isso que eu penso também na internet. Às vezes os comentários aí, por exemplo, eu ganhei 3 prêmios, né, esse ano, né, o prêmio que teve votação popular, né, eu só
pedi uma vez, né, nos stories, falei: "Gente, ó, tô concorrendo, se vocês acharem que eu mereço", eu sempre faço assim, vão lá e comentem, eu nunca fico puxando campanha e tal. Na única vez que eu puxei campanha, cancelaram a votação e Oxe! botaram pra outro, e eu estava ganhando e botaram pra outro negócio, aí eu peguei e desisti do concurso e, vamos pra lá, isso é marmelada da pílula do nada. Mas se tu não pode usar teu poder na internet pra pedir voto Então, pra ti? Aí Sim. aí alegaram lá que teve um bug, botaram não sei o quê, aí eu até publiquei e expliquei para o povo, né, que eu estava saindo, que não ia dar certo. E aí eu peguei e desencanei disso aí, eu falei: o que eu tiver de ganhar um dia vai ser meu, eu não vou ficar nessa doidice não". Aí eu ganhei 3 prêmios, né, como melhor repórter, melhor jornalista e portal de notícias de Parnaíba, né. Aí eu fui olhar os comentários, tinha um comentário de uma pessoa, essa pessoa não me seguia. Aí ele falou assim, num comentário de um outro post, não era o post que eu ganhei, um outro post de outra pessoa que estava falando. Aí botou assim, o pior foi que quem ganhou de repórter, jornalista e não é nenhuma das coisas. Aí eu fiquei Olha, assim, não sabe quem tu é. aí eu fiquei assim, como. Aí eu fiquei mal nesse dia, eu fiquei, mas como que uma pessoa dessa, tipo assim, ó, eu trabalho pra caramba, eu já peguei insolação séria de ficar embaixo de sol, em casos, para poder gravar. Eu vou atrás da notícia, eu viro madrugada em festa para levar entretenimento para o povo, eu viajo quilômetros para poder buscar uma cobertura de uma festa, sabe? Eu faço N coisas e eu não sou. Porque o fulano falou que eu não sou. Poxa, eu não sou. Aí eu fico, Aí eu e aí eu sou pós-graduada num babado, eu tenho um DRT e eu não sou. Aí eu fiquei, né, nessa noia, aí depois eu fui pra terapia com isso. Aí a psicóloga conversou, me perguntou por que aquilo estava me afetando tanto. Aí eu falei: "Eu não sei". Aí às vezes eu deduzo que é porque a pessoa me pegou num momento que eu estava Frágil. ali, ou frágil, ou estava muito feliz e não estava, aí pegou, pá, deu uma porrada, eu: "Oxe, Às vezes eu fico pensando nisso também. não". Tem coisa que os outros falam que às vezes eu fico pensando, mas por que que eu tô ofendido ou isso me afetou? Aí eu fico nessa investigação, onde foi que ele atingiu para poder eu ter. Porque você começa a se blindar, né. Por exemplo, o único momento que me afetou foi na política, que eu sofri um caso de gordofobia, né, que a pessoa simplesmente me atacou porque eu era gorda. Ela resumiu que eu não podia ser candidata porque eu era gorda. Nossa, não. Foi. Aí Se eu você fosse nutricionista, amigo, eu peço não dizer não pode. Mas política, Amiga, eu fiquei muito entendeu? chocada na hora, aí aquilo me pegou desprevenido, porque eu estava preparada para tudo. Não tem capacidade, é mulher, isso aí é que só quer ganhar dinheiro. Eu estava preparada para todo tipo de comentário, mas esse não. Quis te Aí, desestabilizar. naquele dia eu me desestabilizou. Aí também, graças a Deus, os portais aqui, parceiros, amigos, me apoiaram muito, os meus seguidores me apoiaram muito. Eu processei, era um fake, a polícia achou. Aí quando teve as audiências e tudo, Pessoa inclusive, fazer um fake pra atacar o meu e Deus, era um homem, a pessoa é louca. Não, e era um isso homem. pra mim realmente é distúrbio mental. E ele não tinha perfil nenhum no Instagram, nenhum dele. Ele só tinha um fake. Aí, na audiência, ele falou, que me admirava, que não sei o quê, aquela coisa toda. Aí o meu advogado perguntou, né, qual eram as sanções que a gente ia fazer lá e tal. Aí eu peguei e falei, eu quero que a minha dor, ela sirva de alegria para outras pessoas. Aí foi próximo Natal, ano passado, aí eu pedi a doação de cestas básicas para um projeto, porque aqui eu tenho projetos que eu faço doações sempre, também não fico postando, não gosto, eu acho, não sei, eu acho assim que é meu, eu faço por mim, que eu gosto. Então, assim, todo época de fim de ano, crianças e tal, porque eu também não sou rica, né? Não dá para fazer muita doação o tempo inteiro. Ainda, você ainda não é. Ainda, mas vem aí. E aí eu sempre faço assim, né, e aí eu pedi e destinei para esse local. Aí eu peguei e falei, e aí quando eu falei assim: "Eu quero que fique uma lição pedagógica disso, que você não pode falar o que você quer com as pessoas e achar que vai ficar impune". E ponto. E aí, assim, acho que foram alguns momentos pontuais. Aí só que aí, como me fragilizou na primeira vez, tiveram outras pessoas que tentaram fazer de novo. Só que aí eu já Eu tinha estava, passado, só dói na primeira vez, né? Tipo isso. Criou tipo, anticorpos. sim, Te fazer e uma aí? Sou pergunta gorda mesmo, e assim. aí? Qual o problema?
Eu quiser emagrecer, eu vou pra academia. É linda. Não, que é isso, você é linda. Mas eu ainda não fui. E você é lindo, seu rosto é lindo, seu cabelo, você é uma Obrigada. mulher muito bonita, Muito entendeu? obrigada. E você é bonita cheinha assim também, Então, entendeu? assim, Tem eu vários me tipos de beleza. respeito, eu respeito meu Agora, se você corpo. quiser emagrecer, ó, emagrecer é tão fácil, é rápido, não é tão fácil, mas você consegue se você realmente seguir um É, protocolo. E esse é o tem pessoas problema. que são feias por dentro, tipo essa daí, uma Pois pessoa que é. não tem outra coisa pra falar, vai tentar te atacar naquilo que ela acha que vai te ferir, Eu fico entendeu? tranquila, hoje em dia eu tô mais de boa, eu não me estresso Passou. tanto. Eu não me estresso tanto não, hoje em dia eu acho que a maior ofensa ou algo que a pessoa fale do meu caráter que eu sei que eu não sou, a única coisa que eu vou fazer é meter um processo. É, Aí ela vai lá, vai ter que se defender, gastar com advogado. Se ela tá afim, aí, como eu te falei, eu sou muito boa em me defender. tá certo. Aí eu vou atrás. Falou, entendeu? Eu vou atrás. Ah, minha patroa. Tá tendo essas operações, a gente vê que hoje em dia a polícia ela começou a ficar um pouco mais visível nas redes sociais, né? Uhum. Você vê que os delegados, os investigadores, os policiais tem vários blogueiros, né? Hoje em dia eu Sim. considero blogueiros. Tu acha que eles estão fazendo essas operações hoje mais aparentes para poder realmente trazer um público, como a gente vê que tem gente entrando na política e tal? Ou você acha que realmente é certo? Ou você acha que cada um tem que ser o próprio trabalho ali e diferenciar uma coisa da outra, né? Polêmica. Se eu falar o que eu penso, vou ser cancelada. Mas assim, eu acho que tudo é dentro do limite. Eu acho que, assim, o trabalho deles é maravilhoso. Eu sou amiga de todos, gosto de todos vocês, viu, delegados? Eu gosto de todos vocês, de todas as polícias. Eu me dou muito bem com todos eles. Eu acho, assim, que servir de lição para outros, para que compreendam que a polícia trabalha. É importante. Agora eu acho, assim, que tem algumas coisas que são feitas, eu já vi alguns deles fazendo, por exemplo, tráfego pago com conteúdo, aí eu já acho que não, Sim. entendeu? Aí eu já acho que já é a biscoitagem, entendeu? Assim, já não acho que é legal. Mas assim, você divulgar uma operação, eu acho massa, porque queira ou não, hoje em dia a gente tem adolescente ali, eles veem aquele negócio da polícia que tu só vê nos filmes, e vê, olha, dá pra ser policial de verdade aqui no Piauí, e vê o exemplo dos delegados ali e mostra que o crime não compensa. Porque hoje em dia, eu acredito que a polícia ela adentrou mais a internet para mostrar, porque nós estávamos vendo uma ideia de que a ostentação, ela vale tudo por isso. Então, as operações ela vem para quebrar e mostrar, tipo assim, não, peraí, você tem que trabalhar direito, dá para você ganhar dinheiro direito na internet. Mas ao teu ver, tu não acha que os grandes traficantes, pessoal realmente que Tá são bandidos, escondido, estão né? escondidos? Lógico. A gente vê, ao meu ver, né? Tem muita operação que não é necessário toda aquela grandiosidade, porque a pessoa não vai fugir, a pessoa não vai representar risco. E eu acho que isso se torna A um gente grande não sabe. palco. A gente não sabe também, né? Porque, tipo assim, eu vejo que tem protocolos específicos, né? E aí você não pode também, eu acho que subestimar, né? Quem tá ali do outro lado, você não sabe se o outro é doido, como já aconteceu deles entrar numa casa e pá, um tiro, e eu já vi outra. Então, assim, Pois é, você mas não o sabe. protocolo a ser seguido, geralmente, eles fazem um Derrubar estudo o portão, antes derruba e o tal, portão. para poder saber se a pessoa tem uma arma, ele já Sim, tem feito tudo, até por um juiz emitir um mandado de busca e apreensão ou de sim, prisão temporária, entendeu? Com certeza ele já fez todo o estudo da vida pregressa da pessoa sim. e sabe o que pode ou não. Então, eu acho que muitas vezes, realmente, as operações são feitas, como Para teve um poder caso. dar um sensacionalismo também, para poder, né, Teve um vender. caso acho que ele é até deputado hoje, de um delegado do Rio de Janeiro, foi São Paulo, que foi comprovado que ele forjava as operações. Ele botava a pessoa, eu esqueci o nome dele, é o delegado Charles, Chaves, não sei o nome dele, lá do Rio de Janeiro, São Paulo, um moreno, né, que ele é deputado. Foi comprovado isso aí, que ele realmente ficava ali fingindo as operações para poder ter Crescer, visualização, né? crescer na internet. É aquela história, todo lugar existem os bons e os ruins, né? Tem profissional bom, tem profissional ruim, todo E a canto. segurança deles, já que eles estão de frente de operações e eles estão metendo a cara na internet, entendeu? Não é perigoso, Ônus e bônus. né? Isso é você saber tudo que você faz há um risco. Há um risco para eu fazer notícia, para você que vai entrar na internet por exemplo, eu vejo muito, é uma coisa que eu não faço, eu não, como eu falei, eu não publico minhas filhas, mas eu vejo, por exemplo, vários influencers que publicam filho com a farda do colégio, mostra Sim. onde é. Existem risco de tudo que é jeito. Aham. Então, assim, cada profissão tem seu risco.
Agora é a história. Você tem que se virar no peito o que que você quer, né? Eu decidi fazer isso, então é isso aqui. Eu vou aguentar o ônus, né? Porque, tipo assim, não é flores. Ai, só jogando flor. Que linda a Tô internet. Não é, não. famosa. Não é, não. Você passa por perrengue, Tem um preço alto a você pagar. passa por humilhação, perseguição dos próprios do meio. Eu ia te perguntar, vocês são unidos? Não, não tem união, Não não. tem união, não, uma É página só contra a outra. fingimento. Só fingimento. Quando se Consta. encontra ali, eu queria que tu morresse, bicha feia. Assim, alguns veículos de comunicação se dão bem. Eu me dou bem com uma maioria, uma grande maioria. Pelo menos eu acho que eu me dou bem, né? Não tenho nada contra, até publico notícia, mas tem outros que não dá. Que você sabe que a pessoa, se ela puder, ela vai te ferrar. Então, assim, eu vou ficar. Eu, pelo menos, não fico. Negócio de fala mal e anda junto, Não dá não. junto. Ou você não gosta de mim, sustenta seu B.O., meu amor, então fica longe. Não vem com falsidadezinha, sabe? Não gosto. Não gosto. Se você não gosta de mim, mantenha a distância, eu mantenho distância, tá tudo bem. Você não é obrigada a gostar de mim. Sim, Eu sim. também não sou obrigada a te suportar na minha vida. É. Então, assim, eu acho que eu sou muito adepta desse respeito. Ah, mas tem que, às vezes, engolir sapo. Tá bom, ok, você tem que engolir sapo, mas aí, a vida toda, diabo tanto sapo é esse? Eu vivo Não. exclusivamente hoje do blog, né, lá da Sim, tua página. a minha maior fonte de renda é a página, sempre foi, desde 2022. Tu tem algum conselho para dar pro pessoal aí que te Quer acompanha, começar? quer começar, que gosta do seu trabalho? O que é que Eu tem a di dizer para eles? eu diria que comece. Vá sem medo, né, até com medo também, vai, só vai, e compreenda que tudo há um preço a se pagar, e que você não tem que ligar para o que as pessoas vão dizer, né, porque gente para desmotivar, gente para tentar te derrubar, vai aparecer e é em qualquer área. Então, assim, você tem eu lembro de uma frase que foi uma frase que mudou muito para mim, na minha vida, que falava assim, que o estresse da estagnação, ele é basicamente o mesmo do estresse de você fazer alguma coisa. Qual o estresse que você quer ter? Então, é a Gosto. questão, o que que você quer viver? Você quer viver estagnada? Aí vai muito do teu objetivo de vida. Eu não nasci, para passar no mundo despercebido, eu quero fazer muita coisa e assim, 2026 vai ser um ano que eu vou ter muitos projetos, Amém. que vem muita coisa boa, vou enfim. Já conta pra gente aí as novidades. Pois é, eu tô adentrando, voltando para o que eu amo fazer. Eu amo a comunicação, mas eu amo a educação. Eu sou formada na área de educação. Então, eu vou trazer a arte de educar, de ensinar as pessoas, né, de formas diferentes, com assuntos diferentes. E mais na frente, eu tenho projetos, podcast, né, que eu falei a vocês, algumas entrevistas, algumas coisas trazendo aí atualidades, né, comentar um pouco sobre alguns casos, com pessoas ali especialistas na área, acho que é importante, porque eu acho que tá faltando isso, né, de usar um pouco daquilo que você tem de visibilidade e trazer a educação para o povo. E Então eu já aprendi concordo. como se faz, eu Muito já bom. sei como trazer. Então agora vou meio que inserir, embutir ali, fazer um presente, né, e botar a educação lá dentro do presentinho, para que as pessoas brilhem os olhinhos delas, entendeu, para coisas Já vou importantes. assistir, gostei da ideia. Perfeito. Porque eu acho que é o que está faltando. Porque Verdade. eu acho que as pessoas, elas estão muito imediatistas. Elas querem algo que mude a vida delas, mas elas não querem estudar, elas não querem se aprofundar, mas a gente vai trazer isso. E Eu essa sua quero ideia, resgatar nas pessoas essa vontade. essa sua ideia é tão boa que, você citando que as pessoas não querem estudar, mas também os outros não estimulam a isso. Exatamente. E aí você trazendo um projeto do tipo: "Vamos aqui estudar para que você consiga o que quer", é muito interessante. Então é basicamente isso que eu quero trazer, principalmente para essa nova geração, que eu percebo por onde eu ando, graças a Deus, que é uma geração que gosta muito de mim. Onde vou, tira foto. E aí eu tenho uma filha de 14, que vai fazer 15 anos já, e queira ou não, eu olho e eu vejo ali
né, poxa, poderia ser minha filha. O Deixar que uma que eu coisa boa para ela, ensinar coisas o boas, que que eu né? posso ensinar? O que que eu posso levar de influência boa para esse jovem que está me acompanhando? O que que eu posso agregar na vida dele? Então, assim, eu acho que é isso que vai me motivar muito mais nesse projeto de 2026, como eu vou mudar a vida e transformar a vida desses jovens que estão nessa vibe da internet, mas de uma forma que eles consigam aprender também. Então, é o meu grande desafio, mas eu estou disposta. Já vai ser Isso, perfeito. sucesso, Ai, Ana. amém. Muito obrigada, Deus te abençoe, tá? Foi um Amém. prazer Obrigado conhecer por mais ter de aceitado o você. nosso Eu convite. tinha muita curiosidade de conhecer a maior influenciadora das páginas aqui da cidade, tá? Sinta-se muito bem-vinda. Sempre que precisar, conta com a gente Obrigada. e chama a gente para ser entrevistado no seu podcast. Sucesso para vocês. Com certeza estarão já convidados para a gente bater um papo. Vocês do outro lado. Com E certeza. eu falando nas pernas. A gente vai puxando aí muita coisa boa. Obrigada, gratidão e um cheiro para todo mundo que acompanhou. Beijo, gente! Tchau, Até gente. a Até a próxima. próxima!